Olá, laringoscopista! No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre uma dúvida que eu recebo bastante. Tiago, quando é que eu preciso entubar um paciente, né? Nossos colegas aí mais jovens, eles me perguntam muito isso. A indicação da intubação orotraqueal. Então é algo que com certeza gera dúvidas. Eu também já tive essa dúvida quando eu tinha finalizado a minha faculdade e comecei a trabalhar, né? Eu não sabia o momento certo de entubar, eu não sabia que eu precisava entubar tal paciente e aquele outro eu não precisava entubar, e compreendo perfeitamente essa dúvida e venho trazer essa discussão à tona aí. Uma vez eu estava fazendo um plantão em uma cidade do interior de Pernambuco, não era Carpina dessa vez, era outra cidade lá próxima. A minha jornada por Pernambuco, né, eram por 5 dias, eu fazia 5 plantões de 24 horas seguidos, não aconselho ninguém a fazer isso. Mas naquela ânsia, né, de trabalhar e tal e conseguir uma remuneração para aliviar meu pai e minha mãe, eu comecei a fazer essas maluquices aí. Fiquei um mês trabalhando assim, 5 de 24, até irresponsável. Mas em um plantãozinho desse, eu estava lá, tudo tranquilo, e chegou um idoso, um paciente mais velho, por volta ali dos seus 80 anos, com a suspeita de pneumonia. Eu comecei a fazer o tratamento clínico dele, né? Expansão volêmica, antibiótico terapia. Só que de tarde para de noite esse paciente começou a piorar. Eu vi que era um paciente mais consumido, um paciente magrinho, né? Aquele vovozinho idoso mais frágil. E ele estava com a frequência respiratória bem elevada, bem alta. E eu decidi que eu precisava transferir ele. E aí fiquei naquela dúvida, né? Será que eu entubo? Será que não? Tinha um receio de entubar os pacientes, não era um lugar que tinha muitos recursos, a equipe não era tão boa assim, e para fazer as transferências dos pacientes lá naquela região que eu estava, a gente era recomendado, né, a gente era orientado a chamar a unidade avançada do SAMU. E aí eu chamei, liguei para o pessoal lá do SAMU, o regulador viu que havia necessidade, eu passei o caso para ele e ele enviou uma unidade do SAMU. E aí quando chegou lá o colega do SAMU, ele começou a fazer um escândalo. Foi inclusive algo que me marcou, né? Tanto é que eu estou falando aqui. Ele começou a falar alto, ficou indignado com o que eu estava fazendo. Foi uma atitude dele totalmente assim exagerada, sem ética nenhuma, e meio que começou a me ignorar, ficou com raiva de mim mesmo, né? Por eu ter chamado a unidade do SAMU dele. Até os enfermeiros que estavam com ele ficaram com uma cara meio de assustada assim. Eu não sei o que é que desencadeou essa resposta tão agressiva pelo lado dele, né? O que é que eu, hoje em dia, né, gerando um certo grau de empatia, assim, digamos, né, me colocando no lugar dele, se eu chegasse naquele ambiente e visse aquele paciente, eu já iria identificar que o paciente precisaria ser entubado. Então, o colega que me chamou, que no caso seria eu, né, ele já poderia ter entubado aquele paciente. Mas pelo fato de eu ser um recém-formado, né, de eu estar começando ali, eu fiquei na dúvida. Eu sabia que se eu entubasse eu não estaria errado, mas por receio, né, por medo inclusive, eu achei melhor chamar o SAMU para levar o paciente e entubasse no hospital mais avançado com mais recursos. Então talvez ele tenha ficado com raiva de mim porque eu não entubei o paciente. Era já digamos que era para ele chegar lá já com o paciente todo preparado, entubado, via aérea garantida, porque ele ia fazer o transporte, né? Só que ele não teve a visão que eu estou tendo agora de ver o outro lado, né? De ver o lado do colega que está começando, que às vezes ele precisa de ajuda, e a reação dele foi totalmente desproporcional, né? Inclusive eu fiz uma reclamação lá para o pessoal, não lembro quem foi, acho que eu fiz uma reclamação para o SAMU e para o pessoal do hospital também. Fiz uma reclamação por escrito, registrei, porque ele foi muito indelicado, ele foi muito chato mesmo, foi inconveniente lá o nosso colega. Se você está escutando isso aí, acho que você vai lembrar da minha cara com certeza. Então, como é que a gente pensa, né, em relação às intubações orotraqueais? Em primeiro lugar, já puxando o gancho aí, se você vai fazer um transporte de um paciente que a via aérea dele está sob risco, você vai fazer um transporte de cidades, algo que vai demorar mais, e o seu paciente está com a via aérea em risco, ele pode entrar em fadiga respiratória, ou então obstrução, ou então ele não tem consciência, você vai entubar o paciente, preferivelmente, tá certo? É uma das indicações, fazer um transporte com um paciente que está ruim, que está sobre risco. Outro raciocínio que eu gosto muito de difundir
é em relação a você avaliar o paciente e a patologia. Existem patologias que são mais duradouras, às vezes elas vão durar horas, dias, quiçá semanas. Por exemplo, uma pneumonia demora dias para se resolver. Um acidente vascular encefálico, o antigo AVC, né? Isquêmico, hemorrágico, demora semanas para se resolver, se for um AVC mais sério. Então, essas patologias, se elas estão dando repercussões para o seu paciente, é melhor você entubar, porque a tendência é o paciente demorar mais para se resolver, né? Para ele melhorar daquela condição. Ele não vai melhorar em minutos, em horas, ele vai melhorar em dias. Então é melhor você entubar logo ele, porque aquela patologia tende a piorar e depois ela vai melhorando. Outra coisa é o paciente em si, aquele idoso que eu falei para você, né? Que era frágil, era mais caquético, né? Consumido, ele não tem massa muscular. Ele não vai aguentar ficar respirando a 30, 35, 40 respirações por minuto durante muito tempo. Então vai chegar uma hora que ele vai começar a ficar fraco, ele não vai respirar porque está fraco, porque gastou energia, porque não tem mais força e ele acaba entrando numa parada respiratória inicial, depois para uma parada cardiorrespiratória por hipóxia. Então, antes de deixar o seu paciente parar por fadiga respiratória, você vai entubar ele, tá? É uma das causas. Outra causa de intubação, né, de indicação de intubação do paciente, é aquele paciente que não consegue proteger a via aérea. Seria a indicação clássica, né? Glasgow menor ou igual a 8 no trauma, tá certo? Então, o paciente que recebeu um trauma, ele não tem proteção da via aérea, ele não tem reflexo, ele não tosse. Se ele vomitar, ele não consegue virar a cabeça para vomitar, ele recebe um estímulo doloroso seu e ele não esboça nenhuma reação, qualquer coisa que voltar, ele está quase semi-morto ali. Então vai cair no pulmão dele. Você entuba para proteger, porque ele não consegue se proteger, ele não consegue virar a cabeça e tossir. Tá? Então é uma das outras indicações. Então você faz associações. Paciente jovem com uma pneumonia. A pneumonia vai demorar alguns dias, porém o paciente é jovem, ele tem massa magra, ele não vai ficar cansado, ele está bem, ele aguenta ficar respirando daquele jeito durante alguns dias. Paciente com pneumonia, porém idoso, que está sofrendo, que você sabe que não vai aguentar, você vai ter que entubar. Às vezes é um idoso que tem pouca massa magra, mas ele está com edema agudo de pulmão, que está muito dispneico, mas você sabe que o edema agudo de pulmão, se você é um bom resolvedor de edema agudo de pulmão, você consegue tirar ele em minutos, 20, 30 minutos o paciente já está bem. Então você não iria entubar de cara, porque você sabe que a patologia é de uma solução mais rápida. Às vezes é uma criança que está com a frequência respiratória altíssima, 40, 50, mas está com um broncoespasmo, uma outra patologia que é muito fácil de resolver. Rapidamente você consegue resolver broncoespasmos moderados, até os mais sérios mesmo. E a criança não precisa ser entubada, tá certo? Você consegue dar um espaço maior para ela, para tentar alguns tratamentos clínicos iniciais, para tentar reduzir e deixar ela mais confortável. Então, sempre avalia o paciente, se ele vai aguentar permanecer mais tempo naquela situação, e a patologia também, se é uma patologia que demora mais ou se é uma patologia de solução mais rápida. Fica aí nossa discussão de hoje, espero que você tenha gostado. Se você quer me ajudar a crescer, inscreva-se no nosso canal. Existem muitas pessoas que assistem os vídeos, porém não estão inscritas, então me ajude, se você gosta de mim e quer me beneficiar. Um grande abraço do seu amigo Thiago e até o próximo vídeo. Tchau!